No vídeo de hoje, vamos encontrar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis utilizando a geometria. Como já sabemos, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Como o intuito do vídeo é utilizar a geometria para encontrar os valores do seno, cosseno e tangente, precisamos de figuras geométricas que contenham esses ângulos. Para o ângulo de 30 e 60 graus, podemos utilizar o triângulo equilátero, que aqui no nosso exercício, no nosso exemplo, na aula de hoje, vamos utilizar um triângulo equilátero cujos lados é 2 L's, né? Eu tracei a altura do triângulo, e como encontrar a altura do triângulo equilátero? A altura, que vamos chamar de H, no triângulo equilátero, podemos utilizar a sua fórmula, que é o lado, que nesse caso é 2L, multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente pode simplificar esse 2 com 2 e temos que a altura do triângulo é L raiz de 3. Então vamos escrever aqui L raiz de 3. Então, dessa forma, temos os valores que precisamos para encontrar o seno, cosseno e tangente de 60 e 30 graus. O seno de qualquer ângulo, né, dentro de um triângulo retângulo, é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui é o seno de 30 graus, o cateto oposto a 30 é L e a hipotenusa é 2L. Podemos simplificar L com L e temos o valor de 1 sobre 2 para o seno de 30. Para o cosseno, a fórmula é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a um ângulo de 30 graus é L raiz de 3. Lembrando, pessoal, que eu estou olhando para esse triângulo aqui que eu vou pintar para vocês. Continuando as contas, para encontrar o cosseno de 30, o cateto adjacente é L raiz de 3 e a hipotenusa é 2L. Simplificando L com L, temos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Já encontramos dois valores. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto já sabemos que é L, e o cateto adjacente é L raiz de 3. Podemos simplificar ficando como resultado 1 sobre raiz de 3. Mas não é interessante ter raiz no denominador de uma fração, então podemos racionalizar essa fração, né? Multiplicando por raiz de 3, dividido por raiz de 3, que é 1, né? Então, ficamos com o resultado de raiz de 3 aqui em cima, que é uma multiplicação de frações, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, encontramos o resultado da tangente de 30 graus. Podemos, então, preencher a tabela com esses valores, né? O seno de 30 é 1 sobre 2. O cosseno de 30 ainda não encontramos. O seno de 60 ainda não encontramos. Temos o cosseno de 30, né? Que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente, que é raiz de 3 sobre 3. Agora vamos encontrar para o ângulo de 60 graus. Aqui a fórmula é a mesma, cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos ver o cateto oposto ao ângulo de 60? É L raiz de 3. E a hipotenusa é 2L. Podemos simplificar L com L. Ficamos com o resultado de raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos ver o cateto adjacente ao ângulo de 60, que é L, né? E a hipotenusa 2L. Podemos simplificar e ficamos com o resultado de 1 sobre 2. E a tangente, como já falamos, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que para o ângulo de 60 graus é L raiz de 3 sobre L, né? L raiz de 3 sobre L. Simplificando, encontramos raiz de 3 sobre 1, né? Embaixo, podemos somente escrever o raiz de 3. Deixa eu apagar aqui. Raiz de 3. Lembrando, pessoal, que como que eu encontro cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente? Para o exemplo de 60 graus, o cateto oposto seria esse valor aqui, né? A altura. O cateto adjacente é o que está aqui junto ao ângulo, né? Ó, que é L, né? E a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E também é o maior lado do triângulo, né? Que seria, nesse caso, 2L. Dessa forma, então, encontramos aqui o seno de 60, cosseno de 60 e a tangente. Vamos preencher, então, na tabela. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio.
E a tangente é a raiz de 3. Vamos preencher aqui. 1 sobre 2 e raiz de 3. Então, se encontramos com a tabela parcialmente preenchida, faltando somente o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. E como que vamos encontrar os valores para este ângulo? Precisamos também, assim como fizemos para o ângulo de 30 e 60, uma figura geométrica que contenha um ângulo de 45 graus. Então, para isso, eu deixei desenhado para vocês aqui um quadrado, né? Então, temos um quadrado de lado L e aqui a sua diagonal sendo traçada aqui. Como que eu encontrei o valor da diagonal? Por Pitágoras, né? Então, a hipotenusa, que era a nossa diagonal, que eu chamei de H, vou até trocar de H para D, para não confundir com a altura, né? Porque isso não é a altura. Então, a diagonal eu fiz por Pitágoras e encontrei aqui o valor, né? L raiz de 2. E da mesma forma, analogamente ao que já fizemos, vamos encontrar os valores. O cateto oposto sobre a hipotenusa conseguimos encontrar o seno, né? Qual que é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus? Eu vou utilizar esse ângulo aqui, tá? Então, o cateto oposto é L sobre a hipotenusa L raiz de 2. Simplificando, ficamos com 1 raiz de 2. Da mesma forma como eu expliquei acima, não é interessante ficar com raiz, né, no denominador. Então, vamos fazer a racionalização. Multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, ficamos com o resultado de raiz de 2 sobre 2. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é L e a hipotenusa é L raiz de 2. Podemos simplificar L com L, que é o mesmo resultado que já obtemos para o seno, né, de 45 graus. Então, uma curiosidade, o seno e o cosseno de 45 graus possuem o mesmo valor, né? Agora, para a tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é L e o cateto adjacente é L. L sobre L, um valor dividido por ele mesmo é sempre 1, né? Dessa forma, podemos preencher, então, a tabela, finalizar ela, né? Então, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. Então, pessoal, dessa forma, utilizando a geometria, né? Uma forma bem legal da gente encontrar o valor de seno, o valor de cosseno e de tangente dos ângulos notáveis, né? Os ângulos que a gente utiliza bastante, cai bastante em provas de Enem, vestibulares, né? Então, para você não precisar, não depender de decorar essa tabela, deixo para vocês aí esse método de encontrar, né, esses valores. É isso para o vídeo de hoje. Agradeço o tempo de vocês. Obrigado e até a próxima aula.